Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Chegando. Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar pelo assunto. O assunto da live hoje é... Boa noite, meu amigo Falcon Peregrine. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. O assunto da live hoje é algo que muitas pessoas passam por isso, né? E que bloqueia muito essas pessoas de viverem o que elas vieram para viver e ser quem elas vieram ser, né? Elas estão vivendo uma versão, vamos dizer, distorcida de quem elas são, né? Por inúmeros traumas, bloqueios, padrões limitadores que estão atuando no seu campo, atuando no seu emocional, no seu espiritual. Então, o assunto de hoje é pessoas que têm medo de se expor. Medo de falar em público, que é algo bem comum. Eu mesmo tinha bastante dificuldade de falar em público, né? Pessoas que... Mulheres, principalmente, né? O público que eu converso normalmente são mulheres. Então, mulher é aquela que, né, se veste, bota uma roupa bonita e tal. Chega, vou sair. Aí, dá uma olhada no espelho. Ah, não gostei. Vai lá, troca tudo. Ou senão, aí chega na frente do marido. Como é que eu tô? O marido dá uma pensada, às vezes nem responde. Ou vai falar, vai dar uma pequena opinião e ela sai correndo, vai lá e troca tudo. O que é isso? O que significa isso? Né? Querendo ou não, isso é uma certa insegurança, né? Insegurança dela, de ela escolher algo para ela, de ela se sentir bem. Então, ela precisa da validação do outro. Então, o assunto de hoje é muito importante porque muitas pessoas têm esse bloqueio, né? De medo de se expor, se proteger. Ah, eu sou tímida. Ah, não, eu sou assim mesmo. É minha personalidade. E quando a gente vai ver, não é. Ela só é uma forma de proteção que ela aprendeu lá na infância e às vezes ela vem carregando da ancestralidade dela, das antepassadas, pessoas que ela nem conheceu. Essa forma de proteção, né? Que é tipo... Boa noite, minha irmã Rita. Boa noite, Matheus. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal que chegou aí depois. Sejam todos bem-vindos. Eu já comecei pelo assunto, porque como fica gravado depois, as pessoas às vezes abrem o vídeo e a gente custa falar do assunto. Mas o assunto hoje, boa noite, Janaína, são as mulheres, principalmente mulheres, né? Mas os homens também, como eu disse, eu tinha bastante dificuldade de falar em público. E aí isso a gente vai ver é o nosso auto-julgamento muito forte. A gente tem medo de ser julgado. Então, porque a gente se julga demais. Mas tudo isso que eu estou falando é só a ponta do iceberg. Tem toda uma base, né? Uma raiz. E como a gente sabe, como vocês que me acompanham já há mais tempo, sabe? A gente trabalha sempre na origem das coisas para resolver desde a origem. Para que isso realmente termine ali, né? Porque não adianta a gente ficar só cortando os galhos, né? Os brotos, podando a árvore. E ela vai sempre rebrotar. Então, o nosso trabalho sempre é trabalhar lá na origem. A cura desde a origem, cortar a raiz, arrancar a raiz. Né? E aí, para isso, ressignificar toda aquela história que foi contada. Porque nós somos seres emocionais que reagimos às histórias que a gente interpretou. As histórias que aconteceram na nossa vida, cada um interpreta de um jeito. Então, às vezes, apenas uma correção mais firme lá na infância resulta em algo bem, vamos dizer, doloroso, uma dificuldade de se expor lá na vida adulta. E aquilo foi só uma vez, às vezes é uma situação. Não é nem várias, às vezes é uma só. Tá? Então, normalmente essas pessoas que eu converso são pessoas que já têm conhecimento, já buscaram muita leitura, já
de psicologia, de autoconhecimento, de espiritualidade, leis universais. E às vezes não consigo virar essa chave. Ainda sinto insegurança, ainda tenho vergonha de me expor, né? Tenho vergonha de falar o que eu penso. E aí essas pessoas, normalmente, o que acontece? Elas começam a falar só no núcleo familiar delas, mas ali ninguém quer ouvir ela de verdade. E às vezes a pessoa tem um conteúdo para compartilhar, só que ela tem medo de se expor para pessoas desconhecidas. Medo do julgamento, óbvio, né? Então, isso são coisas que vão se acumulando, e aí, claro, a informação que ela tem dentro dela também quer vir à tona, né? Porque a informação é energia, tá? Então, sempre lembrando, mais vale um sábio analfabeto que um burro com uma biblioteca cheia de livros. Ou seja, precisamos compartilhar as informações. Conhecimento não foi feito para estar guardado. Eu sou uma prova viva disso porque teve momentos da minha vida que eu me dediquei muito à busca do conhecimento e não compartilhava. Não tinha com quem compartilhar, eu não tinha abertura para isso. E aí acontece, e aí a gente acaba ficando bem energeticamente atrapalhado, tá? Porque é aquele monte de informação dentro, e a gente, é o que eu digo, é que nem pegar uma sala cheia de uma pequena peça e botar um monte de produto ali e dizer, agora acha tal coisa. O cara começa a procurar, porque tá tudo desorganizado, tá tudo junto. Então, as informações sempre a gente tem que absorver e aplicar. Depois de aplicar, aí com a nossa experiência a gente compartilhar. Tem que ter esse mecanismo. Isso são os passos de aprendizado. Bom, o que eu estava falando? Vamos ver se eu... Bom, então, às vezes a gente acha que essa dor é algo... Mas é algo silencioso e muitas pessoas são tomadas por essa dificuldade. E impede elas de fazerem muitas coisas, de falarem com muitas pessoas, né? Às vezes por interesse próprio, não é assim, para compartilhar, abrir um vídeo, falar, não. Às vezes que falar com alguma pessoa ali é uma dificuldade, porque ela sente uma vergonha extrema, ela sente uma dificuldade de interagir. Porque às vezes ela se sente que aquela conversa pode ser uma ameaça para ela. Ela se esconde com algumas roupas, né? Tem certas roupas que ela não coloca, né? Com medo, óbvio, bom senso dessa história, né? Mas isso são sintomas, tá? Isso são sintomas de algo de pessoas que vêm com esse trauma, e às vezes, como eu disse, esse trauma às vezes vem lá da criança, né? Foi julgada severamente quando criança, e aí o sistema dela tudo aprendeu, diz, opa, não, a exposição é negativa, eu vou ficar na minha. Então ela não fala às vezes, né, coisas que pensa. E tem uma outra situação, pessoas que às vezes se sentem menor perto de uma outra pessoa. Então aí vem outras relações, aí vem a outra história. Tem pessoas que se diminuem quando chegam perto de outras pessoas específicas. Então às vezes quando essa pessoa, essa criança foi criada por algum pai ou a mãe narcisista, que é uma competição, ela se sente insegura em contar seus êxitos, em contar as coisas as vitórias dela perto dessa pessoa para não ofender, para que a outra não se sinta rebaixada, não se sinta menor. Então isso também é um outro padrão, que ela se diminui para não ser maior que aquela outra pessoa. Isso atrapalha direto na vida profissional, em todas as relações, inclusive nos relacionamentos conjugais, né? Então isso atrapalha diretamente. E às vezes um negócio que. Por isso que eu digo, se a gente não buscar a origem, a gente não consegue resolver. A gente fica só tirando pó. Mas por que não fecha a janela? Né? Então, se o problema está vindo de lá, então tem que fechar a janela. Não adianta ficar tirando pó, tirando pó. Então, às vezes. Aí às vezes a pessoa, normalmente, claro que na nossa sociedade a gente foi estimulada a achar que tudo é mental, né? E os ensinamentos que tem aqui no Ocidente são muito para nível mental mesmo, né? Não enxerga o ser como um todo, né? Aí tem que ser o holístico mesmo, que enxerga o ser como corpo, mente e espírito, ou consciência. E aí a pessoa fica
estimulando mental, buscando conhecimento, palestra, livro, e não consegue mudar. Não consegue sair daquele padrão. Porque é um padrão. Ele está impregnado nas tuas moléculas, ele está impregnado no teu sistema emocional. Teu corpo reage imediatamente, antes da tua mente pensar. Então, porque já é um padrão. Tem como mudar? Óbvio que tem. Sempre tem. Vamos ver o que meu amigo falou aqui. A dificuldade de falar em público também é uma necessidade de aprovação. Tá fazendo uma pergunta. É uma necessidade de aprovação. É, é um desalinhamento da potência divina que ele tem, que essa pessoa tem, e uma necessidade de aprovação. Não, essa pessoa que fica buscando. Então, essa pessoa que tem essa dificuldade de falar em público, ela vamos dizer, as vitórias dela, o que ela considera aprovação, tem que vir dos outros. Ela não faz algo baseado, né, nos valores dela e no que ela acredita, no que ela crê. Então, esse desalinhamento, né, da potência divina dela, da sua centelha, de quem ela realmente é, da sua essência, faz com que ela sempre busque a validação nos outros. Mas quando ela vai fazer falar em público, se ela já está insegura, ela já é insegura. Não, mas ela está insegura. O padrão dela é de insegurança. Obviamente vai ser difícil ela fazer algo legal, né? Então ela vai sempre buscar a validação e a aprovação do outro. Então se o outro disser que foi ruim, ela vai morrer. Ela vai desandar. Se o outro disser que foi bom, ela vai... mas aí aquilo é temporário. Então, quando tu tá sempre buscando a validação do outro, aquilo é só um temporário, é um gás que o outro vai te dar. Então, tô indo bem, fulano disse que tô bem, mas vai virar esquina, porque da internet é o negócio mais real que existe. Porque se tu vê o melhor vídeo do mundo que tem aqui, vai ter alguém falando mal. Então, se o cara depender da aprovação do outro, nunca vai fazer nada. Vamos ver o que a Rita nos falou aqui. Tudo que está no inconsciente reflete no corpo físico. Exatamente. No mental, no emocional e no espiritual, né? Mas para algumas pessoas é difícil se permitir chegar à raiz. Sim, exatamente. Aí a gente, como terapeuta, como mentor, como facilitador e expansor de consciência, a gente tem que ter o discernimento até onde a gente pode ir, né? Até onde aquela pessoa está disposta a receber. Então, no meu trabalho sempre fiz isso. Eu escuto muito para saber até onde dá para ir. Porque não adianta avançar o limite da pessoa. Mesmo que seja ótimo, é aquele o caminho, a gente acha. Aí vem os nossos achismos, né? No nosso mental. Então a gente que trabalha na forma holística, a gente não pode usar muito a mente, né? Tem que usar mais a intuição, o sentir, né? Dá para ir até ali, ok, beleza. A gente só vai dar o quanto ela está disposta a receber. Então, cara, não está disposta a receber tudo isso aqui, então vai receber só isso aqui. Beleza. Eu gosto sempre de usar uma analogia legal que é assim. Pessoa, aqui vai ser oferecido energia, consciência à vontade. Porque não é eu que ofereço, é a fonte. Vai ser oferecido à vontade. Se tu vier com um balde, tu vai levar um balde cheio. Se tu vier só com um copinho de cafezinho, vai levar um copinho de cafezinho. E ponto. E é uma escolha tua. Não diz respeito a mim. Tá? Então a gente, com o passar do tempo, a gente vai começa nem se preocupa com isso aí. Né? Cada um vai levar o que quer. Nosso papel é entregar. Esse é o canal. Bom, e aí, bem como eu disse, né? Não, e aí tá, e aquela pessoa que, ela se julga demais, então ela tenta não aparecer e tal, aí ela evita o marido só deu uma olhadinha com o olho torto, ela já foi lá, tirou a roupa, não sei o que, ela se tapa, não chega na festa, o que ela faz? A fulana lá, olha lá o decote da fulana, e ela
vira uma exímia julgadora. Por quê? Claro, ela tá reprimindo coisas dela dentro dela. E aí, normalmente, a gente vai julgar o outro. As coisas que são. Porque aquilo vai nos incomodar, porque é justamente aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. Tá? Então a gente vai julgar o outro, então ela vai ser a maior julgadora, ela vai observar tudo, ela vai. Mas no fim, então, todas as pessoas que a gente critica, no fundo, a gente até gostaria de estar fazendo que nem aquela pessoa, tendo, né, a abertura, não digo que nem aquela pessoa, mas tendo a abertura de expressar de forma livre. Obviamente tem pessoas que a gente critica que eu estou fazendo uma coisa nociva, vamos dizer assim. Mas, no fundo, a gente gostaria de fazer o que a gente tem vontade. Não a mesma coisa, mas o que a gente tem vontade. Ser autêntico, né? Sem estar nem aí porque os outros vão pensar. E às vezes a pessoa, né? E na internet abriu essa possibilidade e querendo ou não, é uma nova era. A gente tem que entender isso, é uma nova era. Então tá todo mundo se expressando do jeito que quiser. E aí, com isso, que a gente que está buscando autoconhecimento, a gente tem que aprender a se aceitar, principalmente, primeiramente, né? Aceitar num nível profundo, que aí a gente vai conseguir aceitar o outro do jeito que ele quer ser, porque o problema é do outro, não é nosso. Então, e a internet também cria um. Por isso que prende tantas pessoas. Porque esse jogo da inveja, da comparação, é o que o nosso ego mais gosta. Só que nós não somos o nosso ego. Ele é só uma roupagem, ele é só um personagem. Então a gente controlar esse cavalo, né? Então, para trazer aqui uma comparação, que eu gosto de fazer uma analogia. Essa analogia eu aprendi com a professora Lucilena Galvão. O ego é o cavalo, é instinto. E a nossa essência, o espírito, é o cavaleiro. Então, se o cavalo está descontrolado, ele vai para onde ele quer. Tem força, né? Ele vai para onde ele quer. O cavaleiro, se ele é fraco, o cavalo que domina. Mas se o cavaleiro é forte, é racional, ele vai dominar o cavalo. Então, o ego é um. Sem um cavalo, ele não vai percorrer tanto longas distâncias, ele não vai muito longe. Mas com o cavalo ele vai longe, mas ele precisa dominar o cavalo. Então, é uma analogia que eu gosto de fazer. O cavalo é instintivo, né? É um animal. E nós, seres, somos racionais. Então, a gente precisa aprender a controlar nossos instintos, o nosso ego, para deixar de ser tão animalizados. Mas isso faz parte. Isso é olhar nossas sombras. Isso é entender, é olhar e dizer assim, sim, aqui nessa situação eu estou sentindo inveja mesmo. E por quê? Da onde vem isso aí? E ir na raiz, para terminar com isso. Sim, aqui eu estou sendo orgulhoso, não quero dar o braço a torcer, não quero perdoar. Mas onde está a raiz disso? Então, isso é autoconhecimento de verdade. E autoconhecimento de verdade não é só ler livros. Senão, cientistas seriam iluminados, né? Então, é prática. É prática. É prática. Teoria e prática. Mais prática do que teoria. Vamos ver aqui o que falou aqui o nosso amigo. Tem que estar consciente do processo para receber consciência. E presença é consciência. E aprender a receber, né? Muitas vezes a gente está bloqueado do receber, tá? É difícil receber. E isso também é profundo. Por isso que às vezes a gente não recebe do universo coisas que a gente gostaria, porque a gente está bloqueado, a gente quer só receber, a gente quer controlar o processo. Não, eu quero receber só dali. Então isso quando eu estou falando de dinheiro, estou falando de amor, estou falando de receber qualquer coisa. Se eu bloqueio um receber, eu estou bloqueando os outros. Então as pessoas que recebem mais, que estão vivendo em mais abundância, elas não estão nem aí, elas estão abertas para receber, elas não estão se protegendo, né? Não estão se defendendo da vida, se escondendo. Elas estão abertas, estão se expondo, estão falando a sua verdade. A tua verdade vai incomodar outras pessoas, isso é certo. Tem uma frase que eu gosto de usar. Essa frase eu gosto de usar. E é muito antiga, eu uso ela há muitos anos.
Tu não é dinheiro para agradar todo mundo. Então, te acostuma a desagradar. Aceita que tu vai ser desagradável. Mas seja tu mesmo. Fala a tua verdade e deixa que os outros se lasquem. Concordou? Ok, tudo certo. Não muda. Não concordou? Ok, tudo certo. Então, quando tu tá alinhado à tua centelha divina, tu tá cagando porque os outros vão falar da tua verdade. Quando eu digo a tua verdade, é coisas que tu experienciou, que tu vivenciou. E não é absoluta, nenhuma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta no universo relativo. Tudo é relativo aqui. Dualidade, tudo é relativo, tudo tem dois lados. Então não existe verdade absoluta. Não adianta querer pegar as coisas que eu falo, levar como verdade absoluta, que isso aí amanhã depois já mudou. A gente tem que buscar se alinhar às verdades universais, que são as leis que regem o universo, os princípios. Quando a gente se alinha, aí a gente está mais próximo de uma verdade que, entre aspas, absoluta. Que não é absoluta, mesmo assim não é absoluta. Tá? Então, existe um caminho? Sim. Só que é isso, a gente está sempre numa polaridade ou outra. Então, quando a gente está ou num polo ou no outro, cara, não tem paz nunca. A gente não tem paz nunca. Então, quando a gente começa a se alinhar à nossa centelha divina, ou seja, as verdades que são, vamos dizer, que são universais, que eu chamo de verdades universais. Então, são verdades alinhadas ao todo, ao universo, à fonte criadora. Então, a gente consegue fluir de uma forma mais leve. O que é aí, ó? Essa analogia do cavalo é muito boa, eu gosto também. Bom, que mais? E teve uma situação, vou contar um caos aqui pra vocês. Teve uma situação uma vez que a pessoa era uma pessoa bem tímida, assim, eu conhecia no, de atendimentos, assim, uma pessoa muito reservada, sabe? Falava, né? Ponderada. E aí, quando a gente foi um dia abrir o campo dela e acessar algumas coisas, toda muito daquela timidez, daquela, né? Ela era fechada, assim, ó. Tudo aquilo, muito era da avó que ela nem conheceu. Sabe, aquelas avós que tiveram uma educação muito rígida, de cunho religioso, tudo não podia fazer, tudo era pecado, tudo, sabe? E ela carregava muito daquilo. E ela nem conhecia a avó. Limpou, já no mesmo dia ela já mudou a postura, já estava diferente. Já no mesmo dia já via que já muda, né? A gente percebe, assim, a gente que está acostumado a trabalhar com isso aí, a gente percebe, né, no rosto da pessoa como muda quando a gente mexe em algumas coisas. É incrível. E tem outras situações, às vezes a pessoa é muito. Por isso que, querendo ou não, o álcool é um revelador da verdade. Que o álcool traz à tona tuas sombras também. Traz as verdades à tona. A pessoa fica mais soltinha. Então, para de usar tanto a mente e vai e faz qualquer coisa. Às vezes pega aquelas pessoas super quietinhas, enche a cara, faz horrores. E aí? Aí tem um exemplo. Ela é quietinha porque ela tá cheia de bloqueios, cheia de padrões limitadores da criança ferida dela, lá da família dela, do contexto cultural dela. E assim vai. Isso está no DNA. Tem como mudar? Tem como mudar tudo. Então, quando a gente conhece as leis que regem o universo, a gente sabe que tem como mudar qualquer coisa. Tudo é feito de átomo. Tudo é feito da mesma matéria. Tudo é reprogramável. Tudo depende da. O observador muda o resultado. Né? Então, isso aí, para quem estuda física quântica, entende. Que é isso aí, a gente consegue mudar qualquer coisa. Só tem que acessar e fazer uma nova programação. Tá? Mas, claro, obviamente, isso exige um trabalho, exige um aprofundamento.
Perguntas, pessoal. Perguntas. Então, uma coisa que eu gostaria de... Eu quero que vocês perguntem. Uma coisa que é muito louco, que é muito diferente quem você está sendo de quem você veio para ser. E aí a gente, mas quem é que está aqui alinhado com quem veio para ser? Poucas pessoas realmente, porque o sistema todo foi feito para que a gente se distanciasse desse ser, dessa potência divina, para a gente ser só operários, questionar pouco, só decorar alguma coisa, usar só o mental, valorizar as pessoas pelo ter. Então o sistema todo foi feito para isso. Mas, porém, contudo, todavia, nós, a força dos divergentes, né, está aí. E sempre teve. Embora já morreram, mataram milhares, bilhares de divergentes, não, né, na história do planeta Terra, mas eles sempre reencarnavam e vinham de novo largar mensagem, vinham de novo tocar consciências, e vinham de novo despertar aqui, expandir ali. E querendo ou não, essa evolução, a expansão de consciência, ela é feita de forma muito sutil. Não tem como colocar boca abaixo, porque a pessoa, como eu falei antes, tem que estar aberta a receber. Mas claro, obviamente, quanto mais falar nisso, quanto mais mudar as músicas, mudar as frequências, mudar, né? Quanto mais mudar as coisas e começar a ficar cada vez mais normais as coisas que fazem o ser elevar a sua frequência, mais rápido vai sendo. Então vai criando uma reação em cadeia. E agora no momento do planeta Terra é para isso mesmo. É isso que vai acontecer. Não tem volta. Tá? O momento nessa transição planetária agora chegou um momento que não tem mais como voltar. As forças negativas continuam fazendo força para não deixar, mas não tem jeito mais. Não tem jeito, não tem volta, tá? Não tem volta. Claro, tem muitos seres que ainda são primitivos. Esses não vão ficar aqui. Vão para outro lugar inferior. Que não, eles não vão conseguir vibrar. Eles vieram com uma chance de... Vieram para a Terra com uma chance de... vou elevar... Estão tendo uma chance para esses espíritos dar uma subidinha no grau evolutivo deles. Porque a Terra toda está nesse movimento energético. Não conseguiu, ok, tudo certo. Cada um vai ir para o lugar onde tem que ir e cada um vai ficar onde tem que ficar. Perguntas, pessoal? Perguntas? Uma coisa que aí eu quero falar, já que não tem pergunta, das situações que podem ter acontecido lá na criança ferida. Ver se vocês já ouviram ou se identificam. Ou depois compartilhe até com alguém que possa fazer sentido essa live. Depois eu vou passar para o YouTube, mas não hoje, talvez amanhã. E compartilhe se vocês sentirem, isso aqui pode tocar, né, em alguém aqui que eu conheço, pode ajudar de alguma forma. Então, algumas situações que acontecem lá quando é criança, né? Aquela criança às vezes aprendeu que ser vista era um problema, porque ou foi, ou por alguma situação, o pai foi, ou a mãe, né? Pai ou a mãe, tanto faz, corrigiram ela de forma muito, né? Por alguma exposição, alguma coisa que ela falou na sua inocência de criança, né? Alguma coisa às vezes que ela fez e ela foi severamente punida. Então, acontece muito isso. E às vezes só uma situação já criou um trauma para a vida toda. E aí aquela criança já ficou ferida, sabe? Aí dentro dela já se cria uma programação onde ser vista é um problema. Então, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que me esconder. Tá? Então, isso é uma das situações. Outras situações é muitas críticas, ou às vezes os pais mesmo, né? Criticando muito, comparando. Comparação é liquida com a vida da criança. Comparar com o primo, com o filho do vizinho, cara, isso liquida com a vida de uma criança.
Comparação é complicado, judia. Porque na cabeça dos pais, obviamente, às vezes acha que não. Ah, não, é uma forma de incentivar, ou não, nem é tão problema isso, não vai ser tanto problema. Não, é um problemão. Comparação é um problemaço, porque vai impregnando, né? Como passa por não ser algo tão nocivo e tão agressivo, e aquilo vai impregnando no sistema todo daquela criança. Então ela vai passar a vida inteira se comparando, vida inteira buscando não ser criticada. Então, e vai atrair muito problema. Então, tem que acessar essa raiz e começar a transmutar, botar um novo significado nessa história, para conseguir mudar. Uh, Deixa eu ver aqui mais, quais outras situações. Aquela situação da mãe narcisista, que está sempre rebaixando, sempre tendo uma competição, mãe ou pai, né? Tanto faz. Quando eu tô falando mãe, normalmente mãe com a filha, né? E pai com o filho, homem. Criança ferida é sempre complicado. É verdade. Enquanto não alinha, enquanto não mexe lá. E são muitas camadas, né? Às vezes a gente acha que, trabalhei já criança ferida, já fiz TCA, já fiz constelação, já fiz não sei o quê. E, cara, às vezes são muitas camadas, muitas situações. Então, às vezes tu tem que fazer muitos encontros com essa criança, tá? Eu já... Agora, em breve, eu vou fazer um trabalho com a criança. Seguidinho eu vou avisar. Eu vou fazer um trabalho com a criança interior, porque coletivo, né? Um trabalho que eu gosto de fazer, eu já vi muita transformação. Vamos fazer um trabalho com a criança interior coletivo, para justamente alinhar, fazer as pessoas andarem, se libertar, acolher essa criança. Essa criança precisa de acolhimento. A gente acha que a criança ficou lá no passado, né? Mas no campo da consciência, não tem. Tá tudo acontecendo junto. Ou seja, num campo mais sutil. Então, lá não é linear o tempo, que nem aqui, onde a gente está. Da 0 hora até as 12. Não, lá está tudo acontecendo. Então, o passado está acontecendo agora, no campo da consciência. Então, a gente se desloca até aquela situação, resolve aquela situação, e aí resolve passado, presente e futuro. Porque já foi gerado muitas ligações para o futuro também. As infinitas possibilidades, as realidades paralelas. Então a gente vai desmembrando tudo isso, vai eliminando, limpando todas essas realidades criadas a partir do trauma. Então é louco, é difícil de entender, mas funciona. É difícil de explicar às vezes, né? Para quem não vivencia muito esse tipo de conhecimento é mais difícil ainda. Mas não tente entender muito, não. Não se prenda muito na teoria, porque não é o mais importante. O mais importante é a prática. E é louco, é muito louco, mas funciona. E a criança realmente tem muitas situações, às vezes, de traumas, de ressentimentos, de carências, coisas que. E aí, claro, a gente traz para a vida adulta, às vezes aquela criança teve carências, às vezes teve uma boa criação, mas mesmo assim ela sentiu falta de alguma coisa, ela teve momentos que ela precisou de atenção e ela não teve. Então, às vezes tem crianças que foram muito bem criadas, foram muito bem conduzidas, mas tem momentos que ficou lacunas, incompletudes que eu chamo. E aquilo atrapalha lá pro futuro. Então tem que ir lá e completar aquilo lá. Colocar a luz da consciência lá, organizados. Não, tá tudo certo, tem que fazer o acolhimento da criança. Então, eu sempre gosto de fazer trabalhos em grupo e depois eu ensino as pessoas a fazerem também. Fazerem porque são muitas camadas, né? E claro, e tem coisas que a gente às vezes não consegue acessar sozinho. Por isso que eu gosto dos trabalhos em grupo, assim. A gente acessa bastante coisa. Pergunta, galera. Ficou claro esse assunto?
quero deixar um convite para vocês, ó. Dia 8, agora quarta-feira, eu vou fazer um evento, isso aí, esse assunto aqui e outros, a gente vai fundo, a gente vai explorar mais, a gente vai fazer uma vivência no final do evento. A gente vai ter uma vivência, uma experiência, tá? Dentro das ferramentas que eu utilizo. Então, nessa quarta-feira, já vai lá no link da bio ou me manda aí no direct que eu mando o link para vocês. Lá na minha bio tem o link. Já se inscreva pro evento, é gratuito, é online, às 20 horas. E aí junto a gente vai construindo a nova consciência do planeta Terra, que é o que a gente precisa. A gente precisa se unir. Então, assim, ó, uma coisa que eu, quando morei aí em Pelotas, e eu sempre acreditei nisso, agora eu vou abrir meu coração. Sempre acreditei na união, na cooperação, tá? E muitas parcerias eu busquei quando eu trabalhava aí no meio holístico, terapêutico. Muitas parcerias. Chegou um momento que eu parei de buscar. Porque justamente os medos, os egos, né, das pessoas, mesmo no meio holístico, espiritualista, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E eu não conseguia, as pessoas, pois é, não sei o quê, né? Com medo de concorrência, de perder clientes, essas coisas assim bobas que pra mim nem existe. E as pessoas, e aí eu vejo que falta união, isso em todos os meios, né? Estou falando desse meio porque é o meio que eu convivo, mas em todos os meios falta união para a gente ter melhores resultados. Então, quando os seres de luz se unirem e buscar, né, unir essas forças e olhar para o mesmo lado, ninguém nos segura mais. E a gente precisa entender que a união faz toda uma diferença. Quando a gente tem força de grupo, de coletivo, faz toda uma diferença. Aí entra a força da sinergia, né? Então o movimento é uma energia e a gente consegue avançar em todo sentido. E não é só avançar no emocional, não. É em todo sentido. Tu com o emocional equilibrado, tu com o teu espiritual se equilibra, o teu material se equilibra, começa a vir mais cliente, começa a sobrar mais dinheiro. Então tem que entender que está tudo interligado. As coisas não são separadas. Então a energia da abundância segue quem está na frequência da abundância, né? Da prosperidade. E não quem está com medo, quem está querendo se proteger, quem está fugindo, quem está atacando os outros. Então a gente precisa entender que está tudo interligado. O profissional, o teu propósito, tá tudo ligado a tua conexão com a tua centelha divina. A união fortalece com certeza, sempre. Então a gente tem que. Chegou um momento que a gente tem que deixar os egos de lado e competição e comparação e, cara, se unir. Porque o sol brilha para todos. Isso aí é o maior equívoco que as pessoas podem ter. É achar que, não, vou fazer tal coisa com fulano lá e aí meus pacientes vão passar para ele, eu vou perder ou coisa assim. Isso nem para mim é fora de cogitação. Mas acontece, então eu quero dizer isso. A gente precisa fazer trabalhos em grupo cada vez mais para conseguir melhores resultados, mais rápido, né? Quando a gente faz em grupo é mais rápido. E claro, tem um momento que é sozinho, tem coisas que são feitas sozinhos, aí é o teu momento, aí é tu contigo mesmo, vai lá, faz sozinho, pum. Mas para conseguir fazer certos movimentos é bom grupo, tá? Então, fique atentos aí. Dia 8 vai ter esse evento aí, a gente vai fazer um movimento bacana. Vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos mudar a nossa história, né? E a gente só consegue mudar a história do nosso mundo e da nossa família mudando a nossa. A gente não consegue dar o que a gente não tem, a gente não consegue influenciar ninguém se a gente não está fazendo. A gente quer mudar a história da nossa cidade, do nosso núcleo familiar, mas primeiro começa pela tua história. Quando tu mudou a tua história, tu vai começar a influenciar outras pessoas. Aí tu vai transbordar e as outras pessoas vai pegar quem quer. Quem tiver aberto a receber. Então é isso aí. Pergunta, pessoal. Então já deixo o agradecimento a todos que estiveram comigo aí. Minha amiga Rita aí, que eu fazia há muito tempo que eu não via.
E o resto do pessoal que chegou aí depois, que eu não sei mais quem tá, quem não tá, mas todos, fico muito feliz aí de ter vocês junto e a gente trocando ideia, fazendo a energia circular, a informação chegar no coração das pessoas e assim a gente vai crescendo, tá? Valeu, meu irmão! Ó, mesmo que muitos trabalham no mesmo segmento, cada um tem isso, exatamente, cada um com a sua energia, as pessoas vão buscar quem se afiniza mais, e às vezes é por um tempo já vai mudar também. Exatamente, exatamente. É o que a gente precisa, é união. É união que vai mudar essa história desse planeta, né? Até aqui no Brasil mesmo a gente vê isso aí. Se o povo fosse unido, já tinha mudado toda a história do politicagem, tudo isso já não era desse jeito. Já tinha mudado tudo. Mas o povo não é, né? Então aí tá pagando a gasolina não sei quanto, né? Então não adianta. Precisa de união. Mas a união a gente começa aqui, ó, no nosso mundinho, e a gente vai indo, vai indo, vai indo. E aos poucos a gente vai realmente fazendo essa transformação. Obrigadão a todos, boa noite, bom feriado, bom final de semana. E bora! Domingo talvez eu venha aqui de novo falar mais um pouco, tem outro assunto bem polêmico aí que eu quero falar. Valeu, grande abraço!